São como veias serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Oi gente, eu me chamo Eloá e agora eu vou falar um pouco sobre o desmatamento dentro da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que cobria cerca de 15% do território brasileiro. É um bioma composto por muitas vegetações e ecossistemas diferenciados. E bem, hoje, devido a uma série de fatores, incluindo a atividade humana, restam, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. Quando os colonizadores chegaram no território brasileiro, eles ficavam maravilhados com a natureza exuberante do Brasil. A floresta percorria do litoral, do atual Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, e era incrivelmente grande. Porém, hoje, devido à ação humana e à degradação, resta pouco mais da 20ª parte da imensa área que antes era a Mata Atlântica. Os principais resquícios agora estão localizados na região sul e sudeste do Brasil. Oi gente, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre o relevo. O relevo é a forma como a superfície da Terra se apresentam com as suas elevações e depressões. Pode ser classificado em montanhas, planícies, planaltos e depressões. O relevo é resultado de processos geológicos como o movimento das placas tectônicas, a ação do vento, da água e do gelo. Ele influencia diretamente o clima, a vegetação e a ocupação humana de uma região. O relevo representa o conjunto de formas geomorfólicas presentes nas superfícies terrestres e as formas de relevo mais comuns são as montanhas, planaltos, depressões e planícies. Os agentes formadores e transformadores do relevo são os agentes internos e os externos. Os internos, eles originam-se especialmente de fenômenos que ocorrem no interior da esfera terrestre, mas que apresentam grandes consequências para a superfície planetária. Assim, a sua atuação não está limitada apenas ao interior do planeta, mas também à formação de diversas feições de relevo da superfície, como as montanhas. Os agentes internos do relevo são o vulcanismo e o tectonismo. Os agentes externos atuam predominantemente na transformação das formas geomorfológicas. Eles agem na porção externa das feições de relevo, como na erosão dos planaltos, além de deposição das planícies. Os principais são a água, chuvas, rios, mares, o vento, a temperatura, a umidade e a vegetação. O ser humano também é um ser atuante na transformação do relevo. E os relevos principais da Mata Atlântica ela é apresentada por diversos relevos, como os planaltos, as serras, os morros, os vales e as planícies costeiras. Oi pessoal, eu sou a Tainara e vou falar sobre o índice pluviométrico, que é a medição do volume de chuva que cai em uma determinada área, cidade, bairro ou região, em certo período de tempo, hora, dia, mês e hora. Sua unidade de medida é em milímetro e o cálculo é feito da seguinte forma: colocamos em uma área externa um recipiente quadrado com 1 metro de cada lado. Ao passar 24 horas, percebemos uma quantidade de água de chuva dentro dessa caixa. Pegamos uma régua e medimos quantos milímetros tem de altura na lâmina de água. Na Mata Atlântica, por evaporação contínua, as águas do mar, transformadas em massa de umidade, são transportadas pelos ventos para os paredões da terra do mar, sendo obrigados a se elevar nas partes altas das montanhas. A umidade se condensa sob a forma de neblina ou de chuvas, responsáveis pelo caráter úmido da região. Oi gente, meu nome é Júlia Vitória e eu vou falar um pouco sobre as espécies de animais na Mata Atlântica. Bom, a principal é a capivara. Mas outros exemplos de espécies presentes na Mata Atlântica são a garça, o tiê-sangue, o tucano, araras, beija-flores, periquitos, jararaca, jacaré do papo amarelo, cobra-coral, sapo-cururu, perereca verde, rã de vidro, peixes conhecidos como dourados, o pacu e a traíra. Esses nomes já são um bom começo, mas ainda estão longe de representar 1.020 espécies de pássaros, 197 de répteis, 340 de anfíbios e 350 de peixes.
que são conhecidos até hoje como biomas. Sem falar nos insetos e também em outras espécies de animais ainda não encontradas pela ciência. Pode estar ali naquele trecho intacto da floresta que você admira quando vai para o litoral. Oi, gente, eu me chamo Isabela e vou falar da vegetação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma composto por uma grande diversidade florestal, composta por florestas ombrófilas densa, mista, aberta e floresta estacidual, semidecidual e floresta estacidual decidual. Além de ecossistemas associados como manguezais, vegetações de restingas, campos de altitudes e brejos interioranos e engraves de florestas do Nordeste. Originalmente ocupa mais de 1,3 milhões de quilômetros, mas devido à ocupação humana, restam apenas cerca de 29% de uma cobertura original. Apesar da degradação, a Mata Atlântica abriga aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, incluindo endêmicas e ameaças de extinção, superando a biodiversidade de alguns continentes. Em termos de fauna, são aproximadamente 850 espécies de aves, 350 de anfíbios, 200 de répteis e 270 de mamíferos e 350 de peixes. Além de ser uma região rica em biodiversidade, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais como regulação climática, abastecimentos de águas, proteção de encostas e produção de alimentos, mesmo sendo a biodiversidade terrestre brasileira com menor cobertura natural. A Mata Atlântica continua sofrendo alterações, principalmente devido à expansão agrícola e à silvicultura. Apesar das mudanças mantendo uma densidade demográfica significativa, abrigando 49,3% das áreas urbanas nacionais em 2018, resultando-se de uma ocupação histórica e urbanização a partir das áreas litorâneas em direção ao interior da formação territorial brasileira. Eu sou a Julia Marques, eu vou falar sobre o clima na Mata Atlântica. E o clima presente na Mata Atlântica é o clima tropical úmido. Ele é influenciado pelas massas úmidas que vêm do Oceano Atlântico. Além do clima tropical úmido, também é presente na região nordestina o clima tropical litorâneo úmido. E a Mata Atlântica também engloba os climas tropical de altitude na região sudeste e o subtropical úmido na região sul. O clima tropical úmido ele é caracterizado por altas temperaturas ao longo do ano e altos índices pluviométricos, com bastante chuvas ao longo do ano. As chuvas são distribuídas de maneira uniforme ao longo do ano, sem uma estação muito seca. Então, todas as estações chovem, mas tem algumas mais secas, mas não necessariamente que ocorre seca. Algumas áreas mais ao sul da Mata Atlântica, especialmente no sul do Brasil, o clima tende a ser mais subtropical, com variações sazonais mais marcadas. Isso significa que existem invernos mais frios e verões mais quentes, com uma estação de seca durante esses meses. Devido à topografia variada e à extensão da Mata Atlântica, existem microclimas. Por exemplo, áreas em elevações mais altas podem experimentar temperaturas mais frescas, enquanto vales podem ser mais quentes.